foi dado o conhecimento dos mistérios do reino do céu, mas a eles não é dado, pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábola, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas injustos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu no terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raízes em si mesmo. E de momento, quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquela que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquela que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro dá 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nem precisaria fazer a homilia, porque o próprio Jesus explica o Evangelho, a parábola do semeador. O próprio Jesus explica aos apóstolos em casa o significado da sua parábola, que Jesus conta à multidão que está com ele à beira do mar da Galileia, enquanto ele no barco fala a todos. Nós vamos acolher esta palavra de Deus deste domingo também à luz das outras leituras, a primeira leitura e a segunda leitura.
fato é que o tema hoje é o da semente, ou da palavra de Deus, que é a semente. Jesus é o divino semeador, que Deus enviou ao mundo. O Pai enviou seu Filho para ser palavra da salvação, palavra de vida eterna, como diz São Pedro: a quem iríamos nós? Tu tens palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu vieste de Deus, portanto tens palavras de verdade. Na transfiguração, no Monte Tabor, os apóstolos Pedro, Tiago e João ouvem a palavra que recomenda Jesus como aquele que deve ser ouvido. Este é meu Filho amado, ouvi o que ele diz. Sua palavra é palavra de Deus, palavra de verdade. Jesus é, portanto, o divino semeador. E a palavra é a semente que pode ser semeada e cair em vários tipos de terreno. Terreno pedregoso, terreno chão duro da estrada, terreno cheio de outras plantas, de espinheiros, e, portanto, o fruto da semente dependerá muito do terreno. A semente é boa, a semente é capaz de produzir o seu fruto, porque semente é a palavra de Deus. O semeador, sim, ele semeia para colher. A primeira leitura do profeta Isaías justamente traz esta passagem bonita, onde o profeta, em nome de Deus, diz, para confirmar que Deus deseja, sim, que sua palavra frutifique, se realize. O profeta diz assim: como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam, sem antes terem produzido o seu fruto. Chuva e a neve caem na terra para fecundar, molhar a terra, para que a terra produza fruto. Assim é da minha palavra, não voltará a mim sem ter cumprido a minha vontade. A palavra de Deus enviada ao mundo, sim, não é palavra jogada ao vento, não é palavra à toa, é palavra de salvação dirigida a nós, para o nosso bem, para o bem do mundo, e, portanto, Deus deseja que ela seja frutífera, que ela produza o seu fruto. Porque a palavra de Deus produz efeitos diversos. Justamente o terreno é que acolhe a semente de modos diversos. Jesus explica na parábola: o chão duro representa o coração fechado, o coração onde a palavra de Deus não tem lugar, não entra. É como a semente caída na estrada, no asfalto, não entra e não vai produzir nada. Depois tem a semente que cai no meio das pedras, tem um pouco de terra, mas pouca terra, não tem profundidade. E por isso a semente até nasce, cresce um pouquinho e depois morre, porque falta profundidade, falta possibilidade de lançar raízes. E que pedras são estas? São as pedras da nossa vida que impedem a constância no crescimento da palavra de Deus em nós. A superficialidade da nossa vida. Nós acolhemos a palavra de Deus como uma das tantas palavras e, portanto, não tem profundidade a palavra de Deus em nós. Ela também acaba não produzindo fruto.
E o terreno espinhento, cheio de plantas espinhosas ou de outras ervas, a planta até nasce, mas depois é sufocada e não vai produzir fruto. E que espinheiros são estes? Jesus explica. São as muitas preocupações da vida, talvez os vícios crescem mais fortes. O terreno acolhe bem essa palavra, mas depois a planta é sufocada. Ao longo da vida, tanta outra planta cresce mais forte do que a palavra, a plantinha da palavra de Deus em nós, e acaba não produzindo fruto. Mas tem a terra boa que acolhe generosamente a semente e acaba produzindo o fruto que Deus deseja. O certo é que o divino semeador não semeia à toa. E por isso, o que depende de nós? Depende de nós sermos terreno bom. Depende de nós acolhermos a palavra de Deus num coração bom e generoso, como também diz Jesus. E então entra a nossa parte. O divino semeador faz a sua, nós precisamos fazer a nossa. Este é o diálogo justamente da fé, o diálogo interior da nossa vida com Deus, da nossa consciência diante de Deus. Por isso, a prática da fé, a prática da religião, não é só o cumprimento exterior de ritos, práticas exteriores, sem mexer no interior da nossa vida, da nossa vontade, das nossas decisões. E por isso, de nossa parte, podemos todos ser terra boa. Queremos certamente ser terra boa. Então, mãos à obra. A nós cabe cultivar o terreno que somos nós e o terreno do mundo, para que possa acolher bem a semente e produzir o fruto. É isso que Jesus, desde o início do Evangelho, chama de conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. A conversão, sempre este movimento de dar atenção, ouvir. No Antigo Testamento tinha a palavra forte, que o povo de Israel conhece muito bem, Shema Israel. Ouve Israel, o Senhor teu Deus vai falar. Não é qualquer um que vai falar, o Senhor teu Deus vai falar. E Jesus repete isso de outra forma. Ouve o Senhor teu Deus, dá atenção, dá ouvidos. Presta atenção, volta-te para o Senhor teu Deus. Estavas distraído com tanto, volta-te, presta atenção, acolhe o que Deus está a dizer, para assim poderes também trabalhar o terreno que és tu. Quais são as pedras, os espinheiros que estão na nossa vida, e também na vida social, e que impedem de que a palavra de Deus frutifique? São tantas coisas que então nós podemos rever em nós, assim como faz o agricultor que trabalha a terra, tira os espinheiros, tira as ervas que são ruins, para preparar bem a terra e a semente então poder produzir o seu fruto. Conversão, uma palavra que a igreja hoje está repetindo mais e mais, que sem conversão constante, a palavra de Deus não produz o seu efeito em nós. A palavra é poderosa. O semeador tem a intenção boa, de que produza fruto da vida, da salvação. Mas depende de nós, da nossa parte. Deus não impõe, não obriga, é o diálogo da fé, da liberdade interior, da nossa correspondência com Deus, de nós trabalharmos o terreno que somos nós. Por isso, meus irmãos e irmãs, hoje nós queremos pedir a Deus essa graça, de nós sermos terreno bom, de nós nos darmos conta de que terreno somos nós. Lá no meio do Evangelho de hoje, no final da parábola, Jesus usa uma expressão muito interessante. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em outras palavras,
cada um interprete a parábola para si e se pergunta: que terreno sou eu? O que devo fazer para ser terreno bom e corresponder com o desejo do divino semeador? Todos nós precisamos, por isso mesmo, desse processo de conversão constante em nossa vida para produzirmos os frutos que a palavra de Deus deseja para nós. E são frutos bons, frutos abundantes de vida e salvação. Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, São Paulo dá a entender que a nossa vida é essa luta mesmo. Muitas vezes, através de sofrimentos e provações, nós temos que trabalhar o nosso terreno e também o terreno ao nosso redor. Mas somos animados por uma grande esperança. Vale muito a pena. Vale muito a pena ser terreno bom, arrancar os espinheiros, transformar o nosso chão duro que não deixa a palavra de Deus entrar. Os sofrimentos do tempo presente, as lutas do tempo presente não tem comparação de São Paulo com a glória que Deus promete a todos aqueles que o buscam de coração sincero. Que nós possamos também buscar a Deus de coração sincero e aberto e assim acolher a sua palavra, que ela nos transforme. Amém. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos nossos humildes pedidos a Deus, que semeou sua palavra